Irmãos, depois dos louvores, das orações, nós temos o privilégio de abrir a nossa Bíblia, a Palavra de Deus, para o estudo desta manhã. E eu convido a todos, então, que abram suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. E eu lerei do versículo 5 até o versículo de número 17. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, de 5 a 17. Diz assim: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo e em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Encontramos na palavra do apóstolo Paulo, palavra inspirada, esta expressão: porém Cristo é tudo e em todos. Será? Será mesmo? Muitas vezes nós temos dificuldades de convivência dentro da igreja, infelizmente. Dificuldades de convivência lá fora é fácil de resolver, mas aqui dentro não. Dentro da igreja é um tanto quanto difícil, porque parece que eu me dou o direito de estar com razão em tudo. Em tudo me dou o direito. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 13, e fala do amor, Paulo está interrompendo o assunto de primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, de dons, e depois no 14 ele volta a falar dos dons, que era um problema, em vez de ser uma graça espiritual, em vez de viverem de modo digno, eles estavam usando os dons espirituais, as evidências da salvação, para arranjar intrigas entre eles. Então Paulo interrompe o assunto no capítulo 12 e vai e escreve, inspirado por Deus, o 13. E lá no capítulo 13 ele fala do amor. Que todas essas coisas se comparam a um sino que bate sem sentido. E ele usa uma expressão muito interessante. Abra lá comigo, primeira carta aos Coríntios 13, versículo 5. Primeira carta aos Coríntios 13, versículo 5. Esse texto não é texto para casamento. Ele não está falando de relacionamento marido e mulher. Ele está falando de igreja.
Mas se no seu casamento esse texto foi lido, tudo bem. Nós somos igreja em casa. Eu e minha esposa, meus filhos, é a nossa primeira igreja, assim como a de vocês. Mas ele não é específico para casamento. Porque não é apenas o marido e mulher que precisam viver isso, mas é a igreja. E o assunto é a igreja. Então veja o versículo 5 do capítulo 13 de 1ª Carta aos Coríntios. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. O que quer dizer exasperar? Não é desespero. Exasperar é lutar pelo meu direito. Eu tenho esse direito. Por exemplo, eu estou caminhando numa rua e é a minha preferencial. Meu carro está lá com o para-choque meio amassado e alguém corta a preferencial. Eu estou na preferencial. Se eu bater o carro, eu estou com a razão. Ele cortou o meu caminho. E além do mais, ele vai pagar o meu para-choque amassado. E vai aprender a lição ao olhar nas placas. Exasperar é isso. Eu tenho direito e eu vou exercer esse meu direito. O texto fala de não luta pelos seus interesses. Quando Cristo é tudo em todos, não devemos ser também volúveis ou não firmes ou flexíveis demais, mas em se tratando de doutrina, nós temos que ser inflexíveis. Em se tratando de cultuar a Deus com a verdadeira palavra de Deus, tanto em cânticos quanto em hinos, em poesias e coisas mais que possa ser inserido num culto público, nós somos inflexíveis se estiver em jogo a doutrina. Mas as demais coisas, nós podemos sim, com bom senso, sermos flexíveis. E Jesus deixa bem claro, através de Paulo aos Colossenses, quando Cristo é tudo em todos, o que acontece? A primeira coisa que acontece está no versículo 11. Veja lá, versículo 11. Colossenses, capítulo 3, versículo 11. Onde não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. A primeira coisa que some, a primeira coisa que desaparece quando Cristo é tudo em todos, são as divisões de cultura, divisões sociais, divisões intelectuais. Ninguém é melhor que o outro, porque Paulo disse, inspirado novamente pelo Espírito Santo, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por isso que aqui ele diz que não pode haver grego, não pode haver divisão entre grego e judeu, entre aquele que fez a circuncisão e aquele que não fez a circuncisão. Bárbaros eram os povos que não estavam debaixo do Império Romano. Ou seja, os europeus da época, os russos da época, vamos dizer assim, aqueles povos que não faziam parte do Império Romano, do domínio romano, todos eram chamados de bárbaros. Então, não pode haver gregos, judeus, circuncisão, incircuncisão, bárbaros, citas, escravos e livres. Porque todos nós estávamos acorrentados pelo pecado. E em Cristo ele nos deu a vida eterna. Em Cristo ele nos libertou. Então, quando Cristo é tudo, quando Cristo é o basta dentro do nosso coração, tudo que precisamos está ali. Quando ele é tudo em todas as pessoas, essas divisões desaparecem. Elas somem. Versículo 12. Outra coisa. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Ele nos tornou um só, porque Ele nos elegeu. Ele quis.
Ele quis juntar gregos, judeus, bárbaros, citas, escravos e livres. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Nós somos eleitos para sermos diferentes de todos e, além de sermos diferentes, diz o texto, amados. Santos e amados, de ternura, de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Quando Cristo é tudo em todos, as mais apreciadas qualidades aparecem. O que aparece não são as nossas diferenças sociais, diferenças culturais, diferenças de pele, mas o que aparece quando Cristo é tudo em todos, aparecem as virtudes cristãs, ternos afetos. Mas afeto tem que ser terno. E quando eu sou terno, quando eu uso de ternura, eu sou afetuoso. Mas por que ele usa duas vezes a mesma palavra? Na gramática grega, isso não é redundância. Isso é ênfase. Dá a ênfase, reforça a ênfase. Jesus várias vezes disse, em verdade vos digo. Ele está enfatizando, como no Antigo Testamento, no hebraico também é assim, santo, santo, santo. Foi o que os anjos cantaram, santíssimo. E aqui fala, revesti-vos. Nós já fomos despidos do velho homem. Foi tirado de nós aquela roupa de maldito. E foi colocado em nós uma roupa, no versículo 10, que se refaz no pleno conhecimento de Deus. Quanto mais nós usamos a roupa do conhecimento de Deus, mais nova ela é. E aqui fala, revesti-vos como eleitos de Deus, salvos pela graça, de ternos afetos de misericórdia. Eu só posso ser misericordioso se eu for afetuoso, se eu for terno, se eu for bondoso. Mas toda essa redundância diz assim, estas qualidades cristãs, elas afloram, elas são muito mais percebidas do que qualquer outra coisa. Quando Cristo é tudo em todos. Versículo 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Quando Cristo é tudo em todos, a compreensão do que significa perdão é mais profunda. Quando nós sabemos que Cristo morreu por todos os nossos queridos, por mais diferentes cabeças que tenham, por mais diferentes pensamentos que tenham, e que devem ser supérfluos, que não são essenciais em muitas coisas, diz que o conceito de perdão é maior. O texto fala assim, suportai-vos. Tá bom, eu vou ter que aguentar, já que Cristo morreu por ele, eu vou ter que aguentar. Não é isso. Servir de suporte. Eu só posso falar com os irmãos, eu só estou falando com os irmãos, porque aquele leitor, ou aquele pequeno púlpito que nós usamos para a escola dominical e para os trabalhos de quinta-feira, está apoiando, está suportando, está segurando o meu computador. Por isso que eu consigo ficar olhando para os irmãos. Porque eu estou em pé, a minha Bíblia está sendo suportada por esta madeira, por este púlpito. Então diz assim, sirvam de suporte uns aos outros. Caso contrário, eles vão cair. Paulo disse isso lá na carta aos Romanos, tanto no capítulo 14 quanto no capítulo 15. Que devemos suportar as debilidades dos fracos. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente. Mutuamente. Mas que tipo de perdão é esse? O próprio versículo diz, aquele que é comparado ao de Deus por nós. Veja o final do versículo 13. Assim como o Senhor nos perdoou, assim também perdoai vós. Mas como é difícil perdoar um irmão na fé.
quando eu me exaspero, quando eu quero defender o meu direito. É difícil. Difícil não é perdoar. Difícil é dizer, perdoo, mas não esqueço. Perdoo, mas ainda vai ficar aqui remoendo. Sabe o que quer dizer mágoa? Mágoa. Mágoa quer dizer um ódio disfarçado. Rancor. Perdoo. Mas lá dentro fica o que o escritor aos Hebreus escreveu. Fica a raiz de amargura. Vejam Hebreus, capítulo de número 12. Hebreus 12, a partir do versículo 14. Hebreus 12, 14 a 17. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, prestando muita atenção, sendo zeloso, diligente, empregar esforço neste atentar, neste prestar atenção, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Segundo motivo, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tenha buscado. Raiz de amargura. Ela existe porque os homens não compreendem o que significa perdão. Perdoar, a origem da palavra, quer dizer deixar livre. Aquele que pecou contra nós, ao pecar contra nós, tem nas suas costas o peso, tem a condenação de Deus. E quando nós perdoamos, nós estamos fazendo o quê? Você está livre, tirando esse peso das costas dele, tirando isso que empurra ele para baixo, que faz com que ele se arraste. Quando Cristo é tudo em todos, as divisões desaparecem, as mais apreciadas qualidades ou virtudes aparecem, uma troca. A compreensão do que significa perdão é maior. Quando Cristo é tudo em todos. Versículo de número 14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor que une todas as pessoas num só corpo, numa só família de fé, num só local, templo, terreno e depois templo celestial, que nos une muito mais do que parentesco. O escritor dos Provérbios, Salomão, escreveu que existem amigos que são muito mais chegados do que irmãos. O amor é o vínculo, o amor é aquilo que une, é aquilo que nos amarra de uma maneira perfeita. E quem ama não se exaspera, quem ama não guarda rancor, quem ama não guarda amargura, desabafa. Sim, desabafa. E depois deixa para lá, depois deixa livre, depois esquece. Luta para esquecer, porque é o diabo que não quer nos deixar amar. É o diabo que não quer nos deixar perdoar.
ou esquecer. Queridos, o que acontece quando nós somos feridos? Feridos mesmo, uma faca, com espinho, com alguma coisa. O que acontece depois que a gente limpa, passa remédio, depois que aquela casquinha vai embora? Não fica uma marca ali? Isso se chama cicatriz. O que é uma cicatriz? Uma cicatriz é o sinal de que aquela ferida fechou. É o sinal de que aquele ferimento não dói mais. Acabou. A infecção que ele tinha não tem mais. Então, cicatriz não pode ser um sinal de derrota. Cicatriz é um sinal de vitória. O meu corpo reagiu contra aquela agressão e ficou ali um sinal. O corpo de Cristo recebeu uma agressão quando um e outro se desentenderam. Mas quando eles se entendem, aquela marca que fica é sinal de vitória. Quem venceu foi Jesus. Quem venceu foi o sangue de Cristo. Quem venceu foi o Senhor. Quando Cristo é tudo em todos, a noção de perdão e de amor profundo, ela aumenta. Espetacularmente ela cresce. Ele era um perseguidor. Ele era um homem intransigente. Ele era um homem que aprovava a morte dos outros, mas não punha sua mão. Ficava até ajudando os assassinos. Segurava a roupa deles. E aquele homem, quando ouviu a oração do que estava sendo apedrejado, não lhes imputes esse pecado, cresceu o ódio. E diz a palavra de Deus que, respirando ameaças, ou seja, o que enchia o cérebro dele de oxigênio, eram ameaças. Eu tenho que ameaçar, eu tenho que matar os cristãos. Mas Deus transformou o perseguidor em perseguido. O amor de Deus nos constrange, como vimos na noite de ontem, sábado. Quem somos nós para não perdoar os outros, se Deus nos perdoou? Quem somos nós? O amor cresce, o amor aumenta e transborda. Versículo 15. Versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Rapaz, o que está escrito aqui? A paz que Cristo pôs no nosso coração com relação à vida eterna. A paz que ultrapassa o entendimento humano. A paz que o diabo não pode derrubar porque nós estamos nas mãos de Deus. A paz que ultrapassa qualquer conceito que o homem possa ter. Esta paz deve ser o árbitro, o juiz nas nossas causas. A paz que Cristo nos trouxe ao dar a salvação deve ser o juiz nas causas entre eu e o meu próximo. O que eu recebi dele como paz eterna, e que ele também recebeu, deve ser aquele que vai dar a sentença para as nossas causas. Causas muitas vezes não tão sérias assim. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. O coração na Bíblia é o lugar onde as emoções nascem. Substitua uma emoção, uma explosão de emoção negativa,
pela paz de Jesus. Traga do seu entendimento o que significa ter paz com Cristo. Faça com que esse conceito desça até o lugar onde as emoções nascem. Olha só o que diz o versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a paz, a qual também, ou para termos a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo. A paz que eu sinto no meu íntimo, no momento da conversão, ela é minha e ela é também do meu próximo. Ela que me dá essa paz é que me faz viver em paz com o meu próximo. Por isso que fazemos parte do corpo de Cristo. A paz. Fomos unidos e amarrados. E tem mais. Ao invés de ficar mimimi daqui para lá, de lá para cá, diz aqui, e sede agradecidos a isso, que em nome da paz que Cristo me deu no momento da salvação, de me dar certeza da entrada nos céus, independente de mim, independente dos meus pecados que ainda continuo cometendo, infelizmente. A certeza da salvação deve fazer com que o corpo seja sadio. E o corpo sendo sadio, todos nós seremos agradecidos. Todos nós seremos agradecidos. Versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Que a palavra de Deus não visite o nosso coração, a nossa mente de vez em quando, mas que ela habite. E habitar quer dizer dividir todos os momentos dentro do lar. Momentos de alegria, momentos de apreensão, momentos de tristeza, momentos de fartura, momentos de escassez, momentos de insônia, momentos de sono, momentos de lazer, momentos de solidão. Diz o texto que a palavra de Cristo deve habitar, conviver em todos os momentos conosco. E aí vem no versículo 16 falando que quando a palavra de Cristo habita, está conosco, convive conosco, o que acontece? Acontece algo que nós não conseguimos conter, ou seja, ela transborda. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Eu não sei tudo, então eu também preciso ser instruído. Existem momentos que eu sou conselheiro, existem momentos que eu preciso ser aconselhado. Eu não sou o rei, eu não sou Cristo, não sou o dono. Eu sou o servo do dono. Mutuamente em toda a sabedoria. Acolhei-vos ao que é débil na fé, não para discutir opiniões. Paulo aos Romanos, capítulo 14. Versículo 1 e 2. Mutuamente em toda a sabedoria, nós somos embaixadores. Ontem à noite, sábado, nós falamos sobre que nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Nós estamos representando Deus. Então diz aqui o texto que nós temos que nos instruir, nos aconselhar mutuamente com toda a sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem de Deus. Aqui no começo de Colossenses 3, logo nos primeiros versículos, diz assim, Colossenses 3, 1 e 2. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Nós mudamos. Não somos mais a terra. Nós somos embaixadores, o nosso reino é celestial. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, fazendo isso com louvor, louvando a Deus. Que isso seja a motivação, o combustível para o nosso louvor. Louvar com a própria palavra de Deus, com salmos. Louvar com o talento da composição, hinos e cânticos espirituais.
Deus continua iluminando através do Espírito Santo pessoas dotadas com o dom, pessoas dotadas com o talento, dom não, talento de composição, de fazer rimas, talento de música. Os hinos que nós temos no nosso inário, no século XIX, eram cânticos espirituais e que passaram com o tempo a serem chamados de hinos. Os nossos cânticos hoje, existem alguns cânticos que são cânticos meramente de moda, né? Mas existem cânticos muito bem elaborados que com certeza os meus netos vão achá-los dentro do inário presbiteriano, porque é assim que acontece. Deus não inspirou o inário e nem os cadernos de cânticos. Deus iluminou pessoas, louvando a Deus. A motivação é: eu tenho o que ensinar para ele e tenho o que aprender dele. Isso é motivo de louvor, não de inveja. Não de inveja. Eu tenho um grande amigo, e os irmãos sabem disso, reverendo Augustus Nicodemos, e um dia eu fiz uma pergunta para ele, né, de um texto que eu estava traduzindo de novo, fiz a pergunta e ele disse assim: rapaz, sabe que eu nunca pensei nisso? Eu fiquei pasmo. Poxa, ele é doutor, pós-doutor, acabou agora o pós-doutorado, e ele falou: nunca pensei nisso. Ou a minha pergunta era muito boba, né? Ou realmente era algo que ele não sabia, não tinha pensado, não tinha estudado, porque a palavra de Deus é rica. Eu sempre vou ter o que aprender e sempre vou ter o que ensinar. Isto é motivo de louvor, porque Deus iluminou a cabeça, a mente e a compreensão do outro para me ensinar. Eu devo louvar a Deus. Deus escolheu contar para ele e não para mim. Mas ele contou para mim, porque foi assim que Deus quis. Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. Vamos encerrar. Versículo 17. A sétima bênção que nós temos, que recebemos quando Cristo é tudo em todos. Versículo 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, instruí-vos, aconselhai-vos, cantando salmos, hinos, cânticos espirituais, perdoando. E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, perdoando, amando, que é o vínculo da perfeição, tendo paz, fazei-o em nome de Jesus, no lugar de Jesus. Jesus nos deixou como suas testemunhas e como seus embaixadores. Façamos aquilo que Jesus faria. Fazer algo em nome de Jesus é no lugar de Jesus. Muitas pessoas, muitos cristãos, acabam usando a expressão em nome de Jesus como uma expressão de superstição. Mas não é assim. Em nome de Jesus eu vou conseguir fazer isso. Não, não é. Em nome de Jesus não é uma ferramenta, não é um botão que eu aperto e Deus tem que mudar os planos eternos para fazer a minha vontade. Em nome de Jesus quer dizer no lugar dele. Ele faria isso? Sim. Porque toda a história já está escrita e determinada. E aqui diz o texto: fazei-o em nome do Senhor Jesus. Eu estou fazendo no lugar dele. Mas como eu sei o que ele faria? Estudando a palavra. Como eu sei como Jesus iria reagir? Estudando a palavra. Dando por ele graças a Deus Pai. Deus é plenamente glorificado em tudo aquilo que fizermos. Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, até que é meio parecido com Colossenses 3,17, Paulo aos Coríntios 10,
versículo 31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Queridos, quando Cristo é tudo em todos, somos todos um nele. Quando Cristo é tudo em todos, somos todos um nele. As divisões desaparecem, versículo 11. As mais apreciadas qualidades aparecem, versículo 12. A compreensão do que significa o perdão cresce, versículo 13. O amor une a todos, versículo 14. A paz e a gratidão dominam o coração, versículo 15. A vida se torna exemplar aos outros, versículo 16. E Deus é plenamente glorificado em tudo que fizermos. Não permita que nada venha atrapalhar o bom êxito do corpo de Cristo. Não permita que nenhum rancor, nenhuma mágoa venha brotar e contaminar os outros. Mate esta erva daninha. Mate esta erva daninha, que é o rancor, a mágoa. Mate. Tem um excelente inseticida para isso, para matar essa erva daninha. Sangue de Jesus. Nossa submissão à eficácia do sangue de Jesus. Vamos orar. Deus amado, nós agradecemos porque a Tua palavra é rica e é um alimento que às vezes parece amargo no início, mas ele desce doce ao nosso paladar. Agradecemos porque toda vez que a Tua palavra nos chama a atenção, é demonstração do Teu amor por nós, porque o Senhor só corrige a quem o Senhor ama. Eu fico muito agradecido por ter sido corrigido por Ti ao estudar este texto. Eu fico agradecido porque o Senhor demonstrou que me ama, me levando ao arrependimento e a matar as mágoas do fundo do coração. Peço, Senhor, que este remédio bendito também seja abundante na vida de cada família, de cada marido, de cada esposa, de cada pai, de cada mãe, de cada filho, de cada membro do corpo de Cristo que é a Tua igreja. Senhor, que todos juntos possamos, num só coração, numa só alma, como diz Lucas em Atos dos Apóstolos 4:32, da multidão dos que creram era um o coração e a alma, que existindo isto, Senhor, toda e qualquer divisão desapareça, todo e qualquer pensamento maligno desapareça, mas que haja, Senhor, a admiração do que Cristo fez na vida do outro também, e que isso fortaleça a nossa vida, fortaleça a nossa igreja, fortaleça a obra nesta cidade. Por Cristo Jesus. Amém. Eu gostaria de pedir aos irmãos do louvor que toquem, que executem aquele cântico: como é precioso, irmão, estar bem junto a Ti. Aliança no Senhor. Este é o cântico. Eu tenho com você. Não existem mais barreiras. Cristo derrubou todas elas e nos uniu num corpo só. Vamos louvar a Deus com esse cântico espiritual.